Olá, eu sou o Thomas. Seja bem-vindo a mais um Mirada Explica. No vídeo dessa semana falarei sobre a influência protestante na formação dos Estados Unidos e a sua política. O mito de criação dos Estados Unidos começa com o navio Mayflower, em 1620. Por meio desse navio chegaram os primeiros grupos de peregrinos que migraram para o atual território norte-americano, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. Eles fizeram um acordo que ficou conhecido como Mayflower Compact. Era um pacto que estabelecia que fariam leis justas e iguais. Isso virou o marco fundador da ideia de liberdade. A chegada no território não foi fácil, o clima era frio e o mar congelava. Isso custou a vida de quase metade dos peregrinos. No início da próxima estação de frio, em 1621, os sobreviventes fizeram uma festa de ação de graças, usando a primeira colheita de milho, e convidaram para a festa o chefe Massasoit, da tribo Wampanoag, que havia ajudado eles na chegada. No cardápio tinha uma ave nativa, o peru, e tortas de abóbora. Essa festividade ficou conhecida como Thanksgiving, iniciando a tradição dos Estados Unidos. Esse grupo de colonos vai se tornar o que conhecemos hoje como os Pilgrim Fathers, os fundadores dos Estados Unidos. Com isso, foi criada uma identificação com os peregrinos, com o Mayflower Compact e o Dia de Ação de Graças. Isso se tornou a base da nação que estava sendo edificada. Ademais, os puritanos, que eram protestantes calvinistas, tinham a ideia de que eles constituíam uma nova Canaã, um novo povo de Israel, que é um grupo escolhido por Deus para criar uma sociedade de eleitos. Eles relacionavam a história deles com passagens da Bíblia. Assim como os hebreus do Egito, por exemplo, eles haviam sido perseguidos. Assim como os hebreus, eles tinham atravessado o longo e tenebroso oceano. E assim como os hebreus, os puritanos receberam indicações divinas de uma nova terra. Essa foi a base para o surgimento do Destino Manifesto. A existência de muitos protestantes colaborou para o desenvolvimento de uma educação formal. Isso começa com a defesa da livre interpretação da Bíblia, que começa lá com a Reforma Protestante. Nas colônias do Norte, principalmente, havia preocupação que todos aprendessem a ler e escrever. Em 1647, Massachusetts vai publicar uma lei falando da obrigação de cada povoado com mais de 50 famílias em manter um professor. Se inicia então uma preocupação de saber ler e escrever para poder interpretar a Bíblia e os conhecimentos da religião. Então, uma das razões para criar universidades era justamente essa, e formar líderes religiosos para uma população que crescia sem parar. Isso fez com que as 13 colônias fossem, na época, uma das regiões do mundo onde o analfabetismo era um dos mais baixos, mesmo com as variações regionais de ensino e da pouca alfabetização da população negra. Os índices eram melhores do que na Europa e no restante da América. Além da influência na educação, a religião também foi usada como ferramenta, que é o caso do Destino Manifesto. Segundo essa doutrina, a expansão territorial era direito divino dos americanos, que foram escolhidos por Deus para civilizar o continente. Portanto, eles deveriam levar a democracia e a liberdade aos locais que ainda não possuíam. Nesse período, o que viria a ser os Estados Unidos, fomentando cada vez mais o seu território. É nesse mesmo contexto que foi criado o Destino Manifesto, que foi uma doutrina criada internamente para justificar até a expansão territorial. Terminada a etapa de consolidação política dos Estados Unidos, se inicia uma ampliação das suas fronteiras para além das 13 colônias. Essa marcha para o oeste não era só uma aquisição de território, mas era a confirmação da posição dos americanos como abençoados por Deus e confirmados pela salvação e pela graça divina. A afirmação dos valores religiosos internamente foram externalizados para a política de uma forma mais secularizada, no sentido que é o dever dos americanos espalhar a democracia, a república e garantir a liberdade no mundo. O Destino Manifesto era, portanto, uma visão secularizada da ideia do povo eleito se dirigindo à Terra Prometida. Assim, pode-se concluir que a religião vai dar a auto-percepção dos Estados Unidos que eles foram escolhidos por Deus, que eles receberam o chamado para mudar o mundo e que a missão está na luta do bem contra o mal. A auto-percepção dos Estados Unidos enquanto nação e do seu papel no mundo vai se apoiar então basicamente em três ideias religiosamente ancoradas. A primeira, que os norte-americanos foram escolhidos por Deus. A segunda, que eles receberam seu chamado para mudar o mundo. E a terceira, que essa missão está permeada pelo embate entre o bem e o mal. Gostou? Siga o nosso portal para mais conteúdos interativos e até logo.